bem-vindos ao nosso canal, O Verbo. Hoje vamos falar sobre dois eventos significativos na vida de Jesus, o milagre do vinho e a purificação do templo, que estão no capítulo 2 do Evangelho de João. Vamos à leitura? O Evangelho segundo João, capítulo 2, o casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, pessoal, uma pausinha aqui para o estudo, papel e caneta na mão, com um bloquinho de notas para a gente estudar, né? É o Evangelho de João, capítulo 2, o casamento em Caná da Galileia. Vamos fazer 2 tópicos que são muito importantes nessa passagem, que seria o primeiro milagre de Jesus e a divindade. Vamos para o primeiro milagre. Jesus até agora, ele tinha já bastante seguidores, discípulos, até que a gente vê na passagem que os discípulos estavam com ele, mas ele não tinha feito nenhum milagre. Ele sim já tinha mostrado o Espírito Santo que estava nele, os seus discípulos já viam que ele era o Messias e já estavam seguindo ele, mas ele não tinha feito milagre algum, né? E o milagre do vinho, da água no vinho, foi o primeiro milagre. Esse primeiro milagre deu por conta que Maria, sua mãe, pediu para ele, né, fazer esse milagre. Isso mostra que Nosso Senhor era um bom filho, e mesmo sabendo que não tinha chegado a hora, ele foi lá e fez. Um exemplo, ele agia tudo no exemplo, ele dava o exemplo para a gente fazer igual. É lindo. A divindade de Jesus. A gente vê, quando ele faz esse milagre, ele simplesmente não faz força nenhuma, só manda pegar a água e servir. Então, quão forte e poderoso é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tá? Deixem marcado aí, divindade e primeiro milagre. Vamos à segunda parte da leitura, que seria a purificação do templo. Vamos lá. Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: "Tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio." Os seus discípulos se lembraram que está escrito: "O zelo da tua casa me consumirá." Então os judeus lhe perguntaram: "Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas?" Jesus lhes respondeu: "Destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei." Os judeus responderam: "Este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias?" Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus.
Jesus conhece todas as pessoas. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, pessoal, vamos para a segunda parte do nosso estudo. Papelzinho e caneta na mão, um bloquinho de notas para anotar alguns tópicos e bom estudo. Vamos lá. Primeira coisa, a purificação do templo. Por que Jesus purificou o templo? Segundo tópico, essa passagem que está escrito ali. O que será que os discípulos e João, que escreveu, quis dizer com o zelo da tua casa me consumirá? Onde ele viu isso, né? Ele meio que foge do contexto, ele está dizendo que isso aconteceu antes. Vamos ver isso também. Anotem aí. E vamos para a primeira parte, né? Que eu posso dividir em duas. Por que existiam animais ali no templo e por que eles eram vendidos? Havia um comércio ali. A gente tem que entender o contexto da época, tá? O contexto da época é o que? Existiam sacerdotes naquele tempo que eles eram líderes religiosos, tá? O que eles faziam? Eles pegavam animais que as pessoas ofereciam a eles para a remissão dos seus pecados e eles ofertavam a Deus no templo. Então, o que a pessoa fazia, gente? Ela pecou, viu que pecou, porque existiam várias leis ali que tinham que ser cumpridas, e ainda existem essas leis. Pecou, vai no templo, compra o animal que está lá, os pecados estão perdoados. É estranho. Então, por isso, é um dos motivos, né, que Jesus Cristo entrou no templo e purificou, tá? As pessoas estavam ali, elas não estavam se arrependendo de pecado algum. Elas estavam sendo hipócritas, apontando o erro dos outros e quando elas mesmas não se arrependiam dos seus erros, tá? E aquilo dali virou um comércio. Então a pessoa pecava e já ela ia comprar o seu animalzinho para ser purificado. A terceira parte do estudo. O que quer dizer ali, o zelo da tua casa me consumirá? Essa passagem, ela está escrita lá em Salmos 69, versículo 9. Olha que tremendo, isso aí aconteceu 600 anos, 800 anos, né, uma média assim, antes de Jesus nascer, que foi escrito esse salmo. Esse salmo foi escrito por Davi, o rei Davi. O nome do salmo é Os Lírios de Davi, Cânticos, tá bom? Salmos 69, versículo 9. Vamos lá ver o que está escrito nele. É bem interessante, gente. Vamos lá. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultaram caem sobre mim. Então, eles estavam insultando o Pai. Bom estudo, reflitam e orem sobre a palavra de Deus, que é uma bênção e é uma dádiva para a gente estudar, ler, porque está aqui, é a palavra, e vamos continuar lendo. É um estudo que eu estou fazendo também diariamente. Então, estou aprendendo, vocês estão aprendendo comigo e eu estou aprendendo com vocês. A gente vai aprendendo junto, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se ficou até o final, por favor, deixa o like, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, tá bom? Tamo junto nessa jornada, aprendendo e crescendo espiritualmente, tá bom? Ah, não se esqueça, hein? Deixa o like. Obrigadão, valeu. Deus abençoe.